Professor Marcelo Rebelo de Sousa, desde já, obrigado por ter estado António, connosco, por este convite. mas gostava que me desse um primeiro retrato, depois Sim. deste almoço, nesta Casa de Abril, perante Exatamente. protagonistas de No mês Abril, de Abril, no mês de a Abril. 8 dias do 25 de Abril. Como é que se sentiu? Foi Senti muito uma bem, já não é a experiência primeira um vez. bocadinho distante Já não foi a daquelas... primeira vez que cá vim, estive cá há coisa de uma semana e meia ou 2 semanas com estudantes a discutir a imprensa e o 25 de Abril, para contar um bocado a minha experiência no Expresso, como jovem jornalista com 20 e poucos anos, a viver uma revolução, e como é que foi a seguir à revolução. Estava o Correio Jesuíno, que foi Ministro da Comunicação Social, estava o Zé Rebelo, que foi correspondente do Le Monde, jornal francês, na altura com um grande peso na cobertura da realidade portuguesa, e estava o António Reis, que além de ser um mestre da maçonaria, era também um protagonista político importante. Fomos colegas como deputados à Constituinte, ele pelo PS e eu pelo PPD. Portanto, não é a primeira vez que aqui estou, e é com muito prazer que cá venho, porque além de, como tive a ocasião de ver, se comer bem na Casa de Abril, o ambiente é agradável na Casa de Abril. E as questões que alguns dos protagonistas lhe colocaram, Foram muito nomeadamente interessantes. Vasco Lourenço, por exemplo. voto em branco, a participação... Foram várias questões, que é a falta de confiança nos políticos, de facto um problema preocupante das democracias europeias atuais e também na portuguesa. O problema do envelhecimento dos partidos, razão, durante muito tempo nas pessoas e também na organização, o envelhecimento das confederações patronais e sindicais, o problema do... O monopólio da representatividade do monopólio da representação dos partidos, que foi concebida pelos partidos para se blindarem no momento em que eram muito fracos e precisavam de se implantar. Em rigor havia um partido forte apenas, ou relativamente forte, o Partido Comunista Português, os outros todos tinham nascido na véspera, ou nasceram depois do 25 de Abril. E depois também foi perguntada a matéria que tem a ver com o problema das corporações, das ordens, das corporações económicas e sociais, das relações entre o poder económico e o poder político. Há muitas vezes uma mistura. Eu sempre apontei muito as baterias contra os vícios dessa mistura, que é excessivo. O poder político acha que é bom ter poder económico, que se cola a ele e que precisa de seu apoio e precisa de seu patrocínio. O poder económico acha que, por essa forma, tem um acesso privilegiado ao modelo ao poder político de cada momento. É mau para o poder político, deve definir regras e está mais distanciado. É mau para o poder económico, que deve seguir o seu caminho sem essa ligação tão intensa ao poder político. Mas vai falar aqui também da qualidade da nossa democracia, Claro, e do papel das novas gerações. Claro, porque eu sou como otimista. alguém que, nas suas aulas, mas também com a intervenção, esse poder outro, através dos média, qual é a saída para isto? À falta de ver... Porque é que eu sou um otimista? Eu sou um otimista porque sou professor, é a minha vocação. E tudo o que tenho feito na vida, esporadicamente, a intervenção político-partidária. E há muito tempo esta parte, praticamente desde antes do 25 de Abril, a intervenção na comunicação social, primeiro imprensa, depois rádio, depois televisão, obedece a este objetivo, que sinto que é o meu dever cívico fundamental, que é informar, que é colocar a debate as questões, mas gostam ou não gostam, discordam, formar, no sentido que eu transmito, no meu ponto de vista, outros terão outros pontos de vista e estão atentos ao que se vai passando, e por outro lado chamar a atenção dos responsáveis a vários níveis para o que precisam de arrepiar de caminho e de mudar de curso rapidamente. Ora bom, como otimista sente-se que esse poder dá-lhe mais prazer do que aquele prazer outro de estar à frente de um partido, ter que ouvir todos, sensibilizar a política partidária. É aquilo que eu sinto ser o meu dever social. A pessoa deve, sabe, eu há bocado dizia, eu sou cristão. Exato. E o cristão deve saber qual é, pela parábola dos talentos, qual é o talento no sentido de o conjunto de características que tem e como deve exercê-las em termos sociais. Estamos num lugar que assume esses valores, também gosto de dizer. Exatamente. Não é preciso ser crente para... isso é comum a todas as pessoas de boa vontade. E, portanto, e que tem o primato do social, quer dizer, da solidariedade e do serviço dos outros. E sinto que sou mais útil e, porventura, melhor nisso do que noutras coisas. Já o assumi rapidamente, várias vezes. Ora, bom, nesse quadro não é tanto um problema de prazer, porque prazer tenho, de facto, em ensinar muito. Tenho prazer também em comunicar na comunicação social, mas tenho mais prazer em ensinar num grupo restrito de alunos do que a falar para uns milhões de telespectadores, mas também tenho. Mas sinto que não é um problema de prazer. Agora, eu entendo que os mais novos é que têm um papel fundamental no dar a volta a isto.
Os mais velhos, muitos têm cabeça nova e muitos têm experiência e têm bom senso. Veja-se o apelo sensato dos antigos Presidentes da República, Eanes, Soares e Sampaio, para os partidos deixarem de brincar com coisas que não são importantes e ligarem as coisas sérias neste momento de crise do país. Mas é sobretudo a malta nova, a gente nova, que está menos abruguzada, que está menos comprometida com comportamentos passados, que não tem a inércia de ter feito sempre de uma determinada maneira e ter que se auto-justificar permanentemente, que tem até uma outra visão, em termos de comunicação, de informação, de circulação, se não física, pelo menos circulação pelas redes sociais, que tem a obrigação de não se desinteressar disto. É um fator de credibilização para os jovens, verem alguém altamente colocado vir com essa mensagem também. É verdade, ter noção disso. É verdade, isso dito por alguém. Isto não é para manteigar os jovens, Sim. é assim. Eu todos os anos tenho uma geração nova que entra. Não é bem uma geração, porque eu acho que as gerações são 6 e 6 anos, mas temos uma leva de gente nova, com ideias novas ou com formas novas de apresentar ideias antigas. E nesse sentido, é para mim muito criativo. E é muito útil ir aprendendo com essa gente nova e com a sua energia e com o seu dinamismo e com a sua ideia de quebrar um bocadinho estas amarras do que está, porque está, e que é assim. E nesse sentido, se essa gente não tiver a relutância que muitas vezes tem no fazer mudar os partidos, fazer mudar os movimentos cívicos, fazer mudar as ONGs, as IPSS, se movimentar como se movimenta no voluntariado, entrar em microempresas, lançar microempresas ou tentar mudar a forma de funcionamento das empresas. Diz-se, mas não é muito fácil, não é? Neste tempo de desemprego, sobretudo para os que são licenciados. Muitos deles têm que ir para o estrangeiro, ou ficam cá e ficam desempregados durante um tempo, mas isso não vai durar toda a vida. E eles têm que ter a imaginação e, sobretudo, a preocupação de não desesperar. Os mais velhos têm mais a tendência para desesperar. Eles não podem desesperar. Acha que estes últimos apelos que têm estado a aparecer, do voto em branco, da abstenção, em que medida é que esses jovens e deram essa prova com aquela manifestação, não, em que medida é que isso pode contribuir ou não, atrapalhar ou não, ou desanimá-los e fazê-los sair de cá sem darem o seu contributo? O problema é este. Eu compreendo que muita gente que apela à abstenção, ao voto em branco, ou diz para fazer greve, como o bastonário da Ordem dos Advogados, a greve às eleições, esteja desiludida, como há muitos portugueses, um número incontável de portugueses está desiludido, e está a viver mal, e sabe que vai viver mal nos próximos anos, e sabe que há sacrifício. Mas a questão é a seguinte: se quer mudar, e se não se faz nada para mudar, então aquilo não muda, isto piora só. E agora, o governo que nós vamos ter a seguir, por muito que tenhamos medo de que ele seja fraco, tem que ser o mais forte possível. E claro, 90% de abstenção, 80% de abstenção, 70% de abstenção é pôr lá um governo que não dura tempo nenhum. O que significa mais crise, mais medidas, mais pacote, mais instabilidade, mais desilusão. Não é solução. Escolhamos então uma altura em que o país esteja mais desafogado financeiramente para fazer para ter esse gesto de protesto. Agora, mesmo que o voto não seja um voto, digamos assim, a 100% de total concordância com uma das várias escolhas, seja a escolha do menos mau, do mais próximo, um voto útil no sentido das várias hipóteses alternativas, aquela que, apesar de tudo, é mais próxima do que eu penso, mesmo que não seja o que eu penso, eu acho que nesta altura era útil para o país que o governo saísse mais forte. Sr. Professor, e não mais fraco. Na sequência disso, não podemos fugir a uma questão de atualidade. De facto, quais são as suas expectativas em relação à forma como vai decorrer esta campanha eleitoral? De uma vez por todas, com esta panóplia hoje de telemóveis, Facebooks, blogs, tudo isso. Portanto, não há muito mais chances para os políticos ou a forma velha de fazer política, de não fazer coincidir o que se diz com a prática, tenha lugar. Acha que vai ser desta que vamos conseguir dar a volta e é essa a palavra? Eu espero que... E qual era a sua mensagem para os protagonistas políticos, de um e do outro lado? A minha mensagem para os protagonistas políticos é a seguinte: o país está, como sabem, numa situação que não é grave, é gravíssima. E eles têm a obrigação de saber isso. Quer dizer, quando nós estamos a pedir dinheiro a meses, porque não temos, precisamos para daqui a poucas semanas ou daqui a poucos meses, é porque estamos mesmo encalacrados. E quando um país está encalacrado, não pode andar a brincar com coisas menores. E, portanto, o que se espera é que, primeiro, se ponham de acordo em relação ao acordo com a União Europeia ou o Fundo Monetário Internacional. E até lá, não andem a fazer ruído
e não andem a tratar de coisas menores e a fazer campanha que não faz sentido. Depois, que façam uma campanha não gastando o dinheiro que nós não temos e que eles não devem ter e que é imperdoável que gastem. Segundo, que não façam promessas que sabem ostensivamente que são inexecuíveis. Terceiro, que façam um esforço para não dizer da boca para fora coisas que depois tenham de engolir, porque a seguir é difícil sentarem-se à mesa com aqueles que agrediram ou que atingiram durante estas semanas de campanha. Quarto, que as pessoas que apareçam, nomeadamente os que apareçam de novo, sejam portadoras de esperança para os muitos que estão fora do circuito. E que, portanto, aquilo que digam e os temas de que tratem sejam temas que colem com as preocupações dos portugueses e que são preocupações muito concretas, são preocupações que têm a ver com o dinheiro que ganham ou não ganham, com o emprego que têm, que não têm, com as expectativas que têm no futuro imediato, com o que se vai passar na saúde, na sua saúde ou na educação dos seus filhos, com o que se vai passar com as condições de vida nos próximos anos. Se houver esta preocupação, mesmo que a campanha eleitoral não tenha o show-off, o marketing, o espetáculo, tudo isso de outras campanhas, então uma grande ocasião para nós fazermos aí um intervalo e darmos mais conteúdo e mais substância à campanha e deixarmos a forma para outro tempo, quando tivermos mais dinheiro e aí nós possamos dar ao luxo de voltar ao acessório. Agora é o essencial. Acha que os nossos políticos dificilmente vivem sem esse palco, em vez de difícil, sabe porquê? E privilegiar o contato com as pessoas? Sabe porquê? Você está aqui comigo com Era isso que eu também lhe queria perguntar. Frente, não é? Qual é o papel que acha que as redes sociais possam... Cada vez que aparece não é? Um microfone na frente de um político ou de um comentador, mas enfim, não político, mas comentador, mas no caso dos políticos que querem vender o seu peixe para conquistarem votos, é quase irresistível. Aquilo é quase que um apelo irresistível, por um lado, a utilizarem a imagem pela imagem e, por outro lado, para irem buscar os votos, a dizerem coisas que são excessivas nas promessas e são excessivas no que dizem dos outros candidatos, dos outros partidos. E, portanto, um esforço de contenção, escolha do essencial, de limitação daquilo que eu dizia que é o espetáculo nesta campanha, que ainda por cima se segue a uma outra eleição presidencial e que se segue à distância de 1 ano e meio, ou mais coisa, menos coisa, a uma eleição legislativa num país que não está cheio de dinheiro, pelo contrário, tudo isso convida à moderação. Professor, para terminar mesmo, e porque pedimos aos leitores, enfim, muitos ficaram aqui para trás, questões que já foram colocadas pelos outros colegas que hoje aqui vieram, mas uma última questão que acho que é pertinente por um amigo nosso, e dadas as classificações habituais do seu professor, de 1 a 10, como é que classifica a hipótese desta coisa com o FMI funcionar bem, como deve ser? De correr bem? Eu acho que depende do que for a coisa com o FMI. Exato. Quer dizer, depende de, olha, eu digo-lhe, do entendimento que houver entre partidos. Se forem menos a concordar, é mais complicado depois pôr de pé. Segundo, do conteúdo disso, do prazo, do juro, do montante. Terceiro, do governo que vier a sair das eleições e da forma como o Presidente, mexendo, forçar, como ele possa forçar o governo mais forte possível em termos de base de apoio no Parlamento. Depende depois da coragem que houver de não começar na primeira esquina da história a hesitar naquilo que é preciso fazer, porque muitas vezes acontece isso, quer dizer, faz 1, 2, 3, e depois a partir de certa altura é um problema e tal, olha, melhor, ou já fizemos o suficiente. Logo, neste momento, eu para ser justo, não me posso comprometer com uma classificação relativamente a uma realidade em que tudo o que é fundamental ainda não é conhecido. A questão derradeira, definitiva, as redes sociais, o Facebook, o blog, como dissemos, é uma moda ou pode ser um modo de acrescentarmos mais moda já não é. Vida uma moda à vida? É uma coisa passageira e isto está para ficar. E, portanto, já não é uma moda. O professor veio aqui correr este risco connosco, obrigado por isso. Como tudo, eu ainda não entrei no Facebook, por uma questão de autopreservação. Mas já lá está. Eu sei, tem lá ou tinha um grupo de amigos, sabe como é que eu soube disso? Um dia, fazer uma conferência à Turquia, e uma turca que falava inglês, às tantas, relacionando o meu nome, uma aluna universitária, que estava a acabar o curso, disse-me, desculpe, mas o senhor está no Facebook e tal, está no Facebook e tem um grupo de não sei quantos e tal, fãs, ou como é que se diz, e tal. Bom,
E eu descobri porque ela mostrou Exato. lá na Turquia o que se passava. Mas, isto para dizer o seguinte, como tudo o que é novo e é muito novo e muito forte, e as redes sociais são muito fortes, pode ter o efeito mais positivo que se pode imaginar, pode ter efeitos mais negativos que se possa imaginar. Eu aposto no efeito positivo e, portanto, espero que seja esse efeito que venha a vingar e não alguns efeitos negativos que também sabemos podem resultar desta inovação. Há dias convidávamos o professor Aníbal a deixar o Facebook e a facebookizar o Diário da República. O que é que acha? Ora, eu sou suspeito porque eu fiz uma crítica ao Presidente da República achando que alguns comentários, algumas notas, algumas informações de maior peso político, apesar de tudo, não deviam ser dadas no Facebook apenas. Por muitos leitores que tivessem, e eram muitos, disseram que eram muitos, milhares e milhares, dezenas de milhares. Mas eu nunca tinha pensado nisso no Facebook do Diário da República. O Diário da República hoje já é uma realidade eletrónica, como sabe, e portanto pode, dentro da realidade eletrónica, também eventualmente ter um bom desafio para o próximo Parlamento, também uma componente no Facebook, no que diz respeito a certas atividades, várias que o Parlamento tem tido, complementares da atividade parlamentar, como sabe, exposições, conferências, palestras e outras coisas, não sei se isso está no Facebook. Obrigado e que continue com essa energia também, que também nos motiva. Todos os que o acompanham aqui e gostam desta sua experiência, que realmente junta a sua experiência parlamentar do passado à experiência da comunicação social de sempre e à sua juventude eterna, que é uma característica que não o abandona. Muito obrigado.